novas emoções. Por onde for seu amor eu cantarei. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tomem posse dessa bênção que foi dada agora. Que daqui saiam novos Facebooks, WhatsApp, Night, esses troços que dá dinheiro aí. Não, porque antigamente você falava para a criança assim: filha, cresça, estude, aí você trabalha e vai ser uma pessoa que vai... Hoje você fala assim: cresça, não, na adolescência mesmo você faz um aplicativo e venda por 16 milhões e fique rico, filho. Essa é a época da tecnologia, a era do conhecimento. Que Deus possa estar abençoando você. Isso que o pastor falou aqui tem tudo a ver com o que eu vou estar ministrando e a gente nem combinou. Beleza, todo mundo ganhou bombom aí, não? Ai, que coisa. Quem falar todos os livros da Bíblia aqui na sequência ganha um bombom. Todos. Pode? Não precisou dar bombom? Ninguém quer bombom? Tá. Vai ganhar um carro quem trabalhar bastante, ganhar dinheiro e puder pagar uma prestação. Brincadeira. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, verso 29. Mateus capítulo 14, verso 29. Vou ficar com o bombom aqui, daí eu vou dando no meio da pregação. Se começar a dormir, eu te dou um bombom, tá? Olha, tá todo mundo. Mateus 14, verso 29. Todo mundo achou? Diz assim, adoro quando o celular apaga bem nessa hora. Disse-lhe ele: vem, Pedro. E descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Repita comigo: e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Amém. Bom, essa passagem está se referindo a um episódio que aconteceu lá no meio do lago, Bereni e tal. Vocês lembram dessa passagem? Não? Todo mundo lembra? Não, né? Eu vou dar uma contextualizada aqui para ficar fácil. Jesus manda os discípulos, fala assim: ó, pega o barquinho aqui e dá um partiu aí, depois nós se encontramos. Aí os discípulos entram no barco, vão e tal. E nisso Jesus sobe para orar e biriri barará. E os caras já, a Bíblia diz que na quarta vigília da madrugada, sei lá se é 4 horas da manhã, sei lá que hora que era, estava rolando um vento forte, o mar estava revolto e tal. E de repente havia uns caras lá dentro do barco. E os caras, os discípulos, né, viram algo vindo andando sobre as águas. E pensaram que era um fantasma. Ficaram assustados. E aí Jesus disse assim: ei, sou eu, rapaziada, sou eu, Jesus. Ah, Jesus, por que não falou antes? Tão tranquilo andar sobre as águas? E aí Pedro diz assim: se és tu mesmo, Jesus, deixa eu ir, deixa eu andar, deixa eu participar do milagre também, deixa eu andar sobre as águas também. E Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco e foi. Mas eu quero falar hoje aqui. Nós estamos acabando 2014, aliás, acabamos 2014, né? E estamos indo para 2015. Deixa eu ver se o slide tá, beleza, pode deixar aí. Estamos indo para 2015. E... Oi? Já estamos em 2015, na verdade. Que dia é hoje mesmo? Faz 3 dias, já se passaram 3 dias e é 2015. E você reparou que no ano novo, cara, hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. E nem essa música você decora. Dias serão de todos, os nossos sonhos serão verdade, e o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Sua festa é nossa,
Quem quiser, quem vier. Quero dar um abraço pro meu amigo Dendê ali, ó. Vocês não conhecem? Quem não conhece o Dendê aqui? Aquele cara lá atrás. Da última vez que ele estava aqui, ele estava mais gordinho. Aquele que de boné lá, virado lá para trás. Esse cara é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Dendê, tô muito feliz por você estar aqui com nós, viu? É nós, tá ligado, né? Tá ligado? E sabe o que acontece, velho? Acontece que 2015 vai ser igual 2014 se você não mudar nada na sua vida. Porque se o ano muda, o ano é novo, mas se as suas atitudes forem velhas, tudo não vai ter novo dia, vai continuar tudo na mesma coisa. Então esse é um ano que exige que haja mudanças. Pode passar, Ti. Que é necessário que você faça algumas mudanças na sua vida, se você quer algo novo. Se você quer que aconteça algo de novo na sua vida, nesse ano de 2015, então você precisa fazer algo novo. Você precisa plantar uma coisa diferente do que você plantou em 2014. E eu ouvi muitas reclamações com relação a 2014, e eu também passei alguns perrengues em 2014, mas eu estou com uma esperança assim em 2015 que vai ser fantástico, que vai ser um ano extraordinário. Diga, extraordinário. Pode dar uma passada lá, Titi? Eu vi uma pregação do Lucinho Barreto e achei fantástico a definição que ele deu para extraordinário e ordinário. Achei top, se você puder, assista essa pregação, mas eu quero compartilhar com você também. Qual é a diferença entre ordinário e extraordinário? Olhe para o Dendê e diga, você é ordinário. Não, estou brincando. Olhe para o seu irmão do lado e diga, ordinário. Você não está xingando ele. Calma, relaxa, não vai sem briga. Sem briga. Eu senti um sotaque meio ordinário. Ah, ordinário. Sabe o que é ordinário? É alguém que faz tudo do jeito que tem que ser. Faz na ordem. É alguém que recebe uma ordem, ele vai lá e cumpre a ordem. Essa pessoa é um ordinário. Mas eu penso que esse é um ano de sermos extraordinários. Então olha para o seu irmão do lado e diga assim, você vai ser extraordinário. Amém, amém. Querido, ser extraordinário exige algumas coisas. Eu penso que na verdade todos nós precisamos ser extraordinários. Hoje mesmo, não sei se foi hoje ou se foi ontem que eu estava conversando com o Dendê pelo WhatsApp, e para quem não sabe, ele toca e tal, nos shows aí, every night, e ele estava me contando como que funciona para tocar lá eu estava fazendo uma pesquisa com ele lá e tal, ele estava me contando como é que funciona, ele estava falando que os caras são muito dedicados, os caras passam, ensaiam, vão e voltam, não que na igreja não aconteça isso, principalmente no nosso grupo de louvor, porque no nosso grupo de louvor acontece, né? São uma bênção esses parceiros nossos aí. Mas no geral, em outra igreja, não aqui, no geral, a igreja acaba fazendo a parada mais ou menos dentro do ordinário, sabe como é que é? Vai, faz o que tem que fazer, tá tudo bem, vem, toca. E ele estava me falando, cara, os caras gostam do que estão fazendo, e aí eles estão lá e tal, e estão instigado com a parada, e tão animado para fazer a coisa. E eu penso que esses caras são extraordinários, eles fazem mais do que se espera deles. E por isso muitas vezes tem sucesso. Pode passar lá, Titi. Bom, eu penso que nós, sendo chamados, porque Deus só faz coisa extraordinária. Já parou para pensar? Se você ler e ver o que... Cara, para pensar no corpo humano. É ou não é extraordinário? Tudo, a natureza, como as coisas funcionam. Cara, é sensacional, é extraordinário. Deus só faz coisa extraordinária. Você é feito por Deus, você é criado por Deus ou não? Você é uma criatura de Deus, você é um filho de Deus ou não? É para ser, né? Se não é, nós vamos fazer o apelo aqui, você aceita Jesus e daí você passa a ser filho de Deus. E é interessante porque na verdade tudo que Deus faz é extraordinário. Deus faz a parada com excelência, ele não faz um negócio mais ou menos. Acho bem interessante que em Gênesis ele faz alguma coisa e vê que é bom, e vê que é bom, e vê que é bom.
Ou seja, ele mesmo faz a avaliação ali. Bom, para nós sermos extraordinários, nós precisamos saber de algumas coisas. Nós precisamos ter algumas instruções. E como é que a gente faz isso? Lendo o nosso manual de instrução. Eu aprendo a ser extraordinário com os grandes homens de Deus, com os grandes homens que a Bíblia relata. Tem várias histórias na Bíblia que relata de homens e mulheres extraordinários. A gente vai citar no meio da pregação aí, mas, cara, se quer saber como você faz para ser extraordinário, leia a Bíblia. Busca lá, porque eu tenho certeza que lá tem... E eu estou falando em tudo, querido, quero que você entenda. Eu não estou falando para você ser extraordinário só na igreja. Tem gente que aqui na igreja, o cara é top, ajuda, isso aqui. Chega no trabalho, ele é uma vergonha para a igreja. Ele não pode nem falar que é crente, que é uma vergonha. Preguiçoso, sem vergonha. Daquele tipo que fica assim, o patrão chega e ele faz de conta que está orando. Abençoa o Fabrício, em nome de Jesus, amém. Não que tenha acontecido lá na empresa. Mas em todas as áreas, no trabalho, no colégio, na faculdade, cara, você tem que ser extraordinário. Você é exemplo, você precisa disso. Você precisa dar esse exemplo. Se você quer sucesso, se você quer fazer o que as pessoas não fazem, o que a maioria das pessoas não... Pedro, eu vejo Pedro aqui nessa passagem como uma pessoa extraordinária. Porque você veja bem, ele fala assim: Jesus, se és tu, então me deixa andar sobre as águas. Aí eu estava pensando nessa passagem, rapaz, se não fosse Jesus, ele ia morrer? Ele sabia que era Jesus, o que ele estava querendo era andar sobre as águas, velho. Tem alguém aqui que já andou sobre as águas? Tem alguém? Não. Eu desconheço pessoas que andem sobre... tem um cara que andou sobre as águas lá atrás. Eu desconheço alguém que tenha andado sobre as águas como Pedro andou. Agora tem uma modalidade, né, que o cara vem correndo, aí ele dá umas pedaladinhas ali, mas aquilo ali não é andar sobre as águas, tá? Ele está correndo ali por causa da inércia. Não entendo de física, não entendo nada. Mas o fato é que Pedro fez uma coisa que, vamos viver aí dias afora e não vamos ver isso com tanta facilidade. Foi ou não foi uma coisa extraordinária andar sobre as águas? Foi, né? Para você ser extraordinário, você precisa ter algumas características. E uma delas que eu vejo nos grandes homens de Deus é ser proativo. Eu não vejo homem de Deus reativo. Sabe, para você entender o que é reativo, reativo é aquela vítima. Você deve conhecer alguém assim, não olha para o lado agora. Você deve conhecer alguém assim. Fizeram para mim assim. Não, mas eu não tive escolha. Eu até coloquei ali uma linguagem ali, eu acho que não dá para vocês lerem, eu vou ler aqui, ó. Linguagem reativa. A pessoa fala assim, alguém fala assim, cara, vou dar um exemplo aqui, a gente precisava dar uma repaginada aqui no templinho, tal. Aí o reativo diz assim, não há nada que eu possa fazer. O proativo diz assim, vamos procurar alternativas. Eu quero dizer que às vezes, cara, você é até proativo, mas você anda com muita gente reativa e de repente você começa a ficar igual. Você começa a não tem nada para fazer. Não tem nada que eu possa fazer. E o proativo não, o proativo diz assim, vamos procurar alternativas. E isso é legal, porque às vezes num grupo, a maioria está indo meio... Lá no GDB a gente tem Eloá. A gente às vezes fala assim, não sei. Que isso, gente? Que falta de fé! Dá para fazer assim, vamos fazer isso aqui e tal, e tal, e tal. E daí a gente fala assim, Eloá, vamos tentar. E muitas coisas a gente faz por causa disso, por causa dessa postura, da postura proativa. É necessária. Outra frase que diz assim, o reativo. Vê se reconhece isso. Sou assim e pronto. Meu amigo, você precisa mudar, cara. Essa sua postura não está legal, você precisa mudar. Eu sou assim e pronto. É o crente Gabriela que fala, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, ninguém conhece a novela, daí fica com esse vácuo mesmo. Já a pessoa proativa diz assim, eu posso tomar outra atitude. Sabe como é isso? A pessoa fala assim, alguém vem te dar um feedback, cara, você está assim, você está errado isso aí. O reativo diz, eu sou assim, pronto.
não quer mudar, não quer mudar. O proativo diz assim, eu posso tomar outra atitude, eu tenho a opção de tomar outra atitude. O reativo diz assim, se eu pudesse. Os caras falam assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer um negócio para os jovens, fazer alguma coisa. Se eu pudesse, eu ajudava vocês. E o proativo não, o proativo diz assim, eu vou fazer alguma coisa, vou buscar alguma coisa, vou ver o que dá para me fazer, vou fazer alguma coisa. O reativo diz, não posso. O proativo diz, eu escolho. E isso é bem interessante. Eu li um livro, não lembro o nome do livro lá, mas o cara diz assim, eu vou dar um exemplo aqui na igreja. Alguém levanta e fala assim, pastor, eu preciso ir embora. Aí o pastor diz assim, espera, você precisa por quê? Não, eu preciso porque a minha família está lá em casa, me esperando para jantar, e se eu não for, eles vão ficar chateados. Tá, então você é obrigado a ir? Não, eu não sou obrigado, mas eu preciso. Não, mas você precisa, ou você escolhe ir. Qual a consequência de você não ir? Se eu não for, a minha família vai ficar chateada. E se você for? Se eu for, o senhor vai ficar chateado. E o que você escolhe? Eu escolho ir. Perfeito. Você entende? Estava entendendo? Não? Ficou muito confuso? Tipo, você escolhe, você tem que entender isso, que é sua escolha, você escolheu, mesmo que seja algo que parece que você não pode e tal, mas é uma coisa que você escolheu. Na maioria das vezes vai haver a escolha. E aí diz assim, eu preciso e eu prefiro, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou aqui. Eu vejo grandes homens de Deus com a proatividade na veia. José, vamos falar de José. Cara, José é um cara excepcional, gosto muito da história dele. Rapidamente passando, ele tem um sonho, chega para os irmãos, essa história você conhece que passou na Record, né? Você fala com ele conta os sonhos pro irmão, aí os irmãos ficam loucos com ele, fala, cara, nós vamos servir você, meu? Empurra ele num barranco lá, ele cai num buraco lá, aí passa alguém lá, fala assim, vamos pegar esse cara aí para trabalhar lá na fábrica. Pega ele, leva ele para a fábrica lá do Potifar e Companhia Limitada, e daí a mulher do Potifar, que dizem as más línguas, era bonitona, lindona e tal, tinha feito lipo, cheia da graça, e os funcionários tudo ficavam babando na mulher do Potifar. Nossa, que gata essa mulher, meu Deus do céu. E José, cara, trampando na dele e tal. Aí o Potifar fala assim, velho, eu vou colocar você de gerente da parada aqui, porque você é o cara, mano. Tô vendo que você é o cara. Beleza, patrão, põe eu aí, eu vou trabalhar. E trabalhando e tal. E a mulher do Potifar passava assim. Ai, caiu aqui, José. Ô Zé, vem na minha sala, Zé. Estava o Zé em casa, assistindo tela quente. De repente, celular, toquinho do WhatsApp, ele via lá a mulher de Potifar. Oi Zé, tá fazendo o quê? E o Zé só desbaratinando, só. Um dia, o Zé tá lá, precisou passar na sala. Preciso avisar que eu estou contextualizando, né? Não é assim a história. A história correu numa fazenda, depois você lê a Bíblia. Mas um dia, estava lá, eu vou falar isso, porque senão depois o cara sai falando que eu falei que... Um dia estava o Zé lá, tocou no som interno da fábrica lá. Colaborador José, por favor, comparecer à sala da dona, sei lá o nome da mulher. Aí o Zé foi lá na sala dela. Chegou lá, rapaz, a mulher estava com uns trajes que eu vou te contar uma coisa. O Zé entrou com o olho fechado assim, falou, sai capeta, não vem. O que a senhora quer? Quer uma roupa, uma toalha, alguma coisa? Ela falou, chega aqui, Zé. E o Zé falou, sai, meu Deus do céu. O Zé não era casado. E o Zé falou, meu Deus do céu, cara, que mulherão isso aí, Jesus. Aí, ela chega mais perto do Zé. E o Zé já procurando a maçaneta assim, ó. Só que não queria abrir o olho para não cair em tentação. Aí a mulher chega perto dele, puxa ele e fala, vem cá, mulher. Vem cá, agora eu quero ver. Quero ver se fugir, Zé. E o Zé fala, sai de mim, sai, capeta. E sai correndo, mas na hora que ele sai, ela gruda na roupa dele. Tira a jaqueta dele.
Era uma jaqueta de marca da Gap. Acabei de ver a jaqueta. Ficou na mão dela, e ele vazou de lá e falou: meu Deus, cara do céu, suando. Aí a mulher já, né, malvadona, que estava acostumado provavelmente a pegar geral, mas não pegou o Zé, falou: esse cara vai se ver comigo. Na hora pegou o celular, ligou pro marido: ô Pote, te contar o que aconteceu aqui na fábrica? Vem pra cá agora. Aí o Potifar foi lá, chegou: o que aconteceu, mulher? O que aconteceu? Estourou o cartão? O que está acontecendo? O Zé, olha a blusa dele aí, ó, tentou me agarrar. Potifar, inocente, sabe de nada, acreditou, mandou demitir o Zé, processou ele por assédio sexual, foi preso por tentativa de estupro e por aí vai. Ficou preso 15 anos. Não é 15 anos, desculpa. A jornada dele foi de 15 anos, quando ele teve o sonho até assumir o lugar lá. E ele foi pra cadeia lá e tal, beriri barará. O resto da história você vai ter que ler lá, porque não vai dar tempo de eu te contar. Mas, o que eu quero ressaltar aqui é a moral desse cara. É extraordinário, velho. Entendeu? Porque ele sabia que o bicho ia pegar pro lado dele, porque ele saiu fora e nem foi procurar o Potifar. E mais, depois disso, ele fica na cadeia, preso, e lá ele é um exemplo, ele é uma referência na cadeia. Ele poderia muito bem ter sido vítima, ter sido um reativo, e falado assim: Deus me sacaneou, eu resisti àquela vaca. Perdão da mulher de Potifar, se ainda estiver viva. Eu resisti àquela vaca, e olha onde Deus me enfiou aqui, ó, na cadeia. Junto com esses malacafetos, com esses corintianos. Corintiano não, né? Uma outra coisa. Bom, o fato é, tá gravando, né? Droga, corintiano não, nação. Somos nós, hein? Cara, o cara tinha que ser extraordinário, tinha que ser muito proativo para aguentar. Ele não se pôs na posição de vítima. O que a maioria das pessoas fazem, depois do episódio desse, em que se acham injustiçados, porque nós temos esse: Deus foi injusto comigo. Depois disso, quando a gente tem essa percepção, a gente tem a tendência a se afastar de Deus. Sabe o que José fez? Se aproximou ainda mais de Deus, foi referência no lugar que ele estava, e com o passar dos anos ele acabou sendo como se fosse o primeiro ministro do Egito. Aonde ficava a fábrica de Potifar? No Egito. Eu fico imaginando no dia da posse de José, todo mundo lá, e a mulher de Potifar do lado dele, olhando. Né? Cresceu o menino, e eu não peguei, pensando. Bom, o ponto é que ele foi proativo. Uma outra história que é importante para a gente saber: pessoas extraordinárias. Pessoas extraordinárias, elas se preocupam com o que elas têm que se preocupar. E elas influenciam o que elas podem influenciar. Eu não sei se vai dar para entender isso aqui, mas eu vou tentar te explicar mais ou menos com uma história bíblica também. Davi. Quem assistiu Davi na Record aqui? Só para me saber. Até que nível que eu posso falar, porque ler a Bíblia vocês não lêem, né? São sem vergonha. Cara, Davi é o seguinte. Um dia ele estava lá, no palácio dele, não foi para a guerra, os caras estavam guerreando. Primeira coisa, né? O cara não foi trabalhar, estava de boa, assistindo a novela, assistindo Império. Aquela novela, vou falar a verdade para vocês, eu assisti, acho que essa semana aí que teve essas folgas, assisti as duas. Vocês vão me desculpar, tá gravando? Desculpa a palavra, mas cadê a Mônica? Ela estava me explicando que o cara é namorado ficou com outro cara que é namorado da filha, que é uma bagunça. Como é que isso vai influenciar positivamente? Pelo amor de Deus. Enfim, estava lá Davi assistindo Império, aí saiu na sacada, dar um rolê, pegar uma brisa. De repente ele olhou lá embaixo, uma mulher lá.
se saboando, sabonete da Lux, tipo propaganda assim e tal. E ele olhou e falou assim: que filé, véi. Na hora já pegou o celular, perguntou pro camarada: quem que é essa mina aqui da frente e tal? Isso, daí é a mulher do fulano lá, não sei o quê. Ô, tem a moral de trazer ela aí pra nós trocar uma ideia e tal? Trouxeram ela, cara, e ele pegou a mulher. Sacanagem, a mulher era casada, cara, é um rolo isso aí, você precisa ler isso aí. Resultado, ela ficou grávida. E aí, cara, o bicho pegou. Que aí, Deus falou para ele assim, Deus mandou um profeta lá, e o profeta com muita sabedoria, chegou para ele e falou assim: ó, o que você faria? Ó a estratégia, hein? Esse profeta também é extraordinário. Cá entre nós, essa história é maravilhosa. Ele vai chegar pro rei. Como é que você chega pro rei? É a coisa que você chegar, é muito mais que isso, né? Mas hoje qualquer pessoa chegar e corrigir o pastor Alberto, entende? Ou corrigir o presidente da república, mais ou menos isso. Ele, em vez de chegar já arrebentando a boca do balão, eu sou o rei da verdade, vou falar e você vai me ouvir, pronto, que muita gente faz. Não, ele foi sábio. Ele chegou e falou assim: e aí, rei, tudo bem? Davi olhou para ele e falou: e aí, Natan, como é que tá, rapaz? Firmeza? Você tem desejo? Pois é, rei. Deixa eu te falar uma coisa. Um camarada aí que tá... O que você faria se um cara tivesse lá uma ovelhinha e o outro tivesse lá um monte, uma riveria, um monte de ovelha? E ele olhasse para o cara que tem uma ovelha e falasse assim: ah, tô a fim de pegar essa ovelha dele aí. E fosse e roubasse a ovelha desse cara que só tinha uma. Cara, Davi ficou louco. O quê? Me fala quem que é esse safado sem vergonha, que ele vai ver uma coisa. Eu vou dar uma ripa nesse cara. Fala quem é, Natan. Aí Natan falou assim: você. E Deus o castigou por isso. E um dos castigos foi que essa mulher que engravidou, ela estava grávida, né? E Deus ia tirar o filho deles. O marido dela morreu na guerra, né? Quem lê aí sabe, depois você lê. E ela ficou com ele, mas só que ele gostava, pior que ele gostava dela, velho. E aí ele pegou e Deus falou: velho, nós vamos tirar teu filho, o bicho vai pegar pro teu lado. Fica sabendo aí que o bicho vai pegar pro teu lado. E Davi já começou a orar, e começou a clamar, e começou chorando e orando, cara. E ele se trancou no quarto lá, e a mulher grávida, e o neném ruim, e a criança ruim, e isso e aquilo. E ele orando, ficou orando, chorando, jejuando, pedindo perdão para Deus, clamando proatividade. Ele estava clamando, mas ali ele podia fazer alguma coisa. Ele estava tentando convencer Deus, ele estava orando, buscando para que Deus perdoasse ele. E aí, a criança morreu. Quer dizer, não resolveu nada ele está lá. Mas ele estava buscando, ele estava fazendo o papel dele. Às vezes vai ser assim, às vezes você vai estar fazendo e não vai conseguir o resultado. Mas você tem que estar ciente de que você fez tudo o que você podia fazer. O neném morreu. Os caras que estavam fazendo a guarda, a segurança dele, falou assim, chegou um lá e falou assim: então, quem que vai avisar o rei? Porque rei naquela época, cara, o cara que falasse: mata esse cara que veio me dar essa notícia aí, morria. Daí eu cortem a cabeça. Aí o cara falou assim: quem que vai contar para Davi que o filho morreu? Nisso os caras já, vou no banheiro. O outro falou assim: não, eu preciso ir ver minha mãe, preciso isso aqui. Ah, não. Daí teve um corajoso lá que foi lá e falou. Aliás, não teve um corajoso nada. Eles começaram a falar na porta lá. Davi abriu a porta e falou assim: ô, o que aconteceu aí? A criança morreu. Aí Davi pega, se levanta. O que todo mundo imagina? Agora ele vai ficar. Ele estava dias sem comer, ele estava mal pra cá, tá depressivo. Aí os caras faziam: agora lascou de vez, agora ele vai sair por aí, sei lá o que vai fazer. Ele pega, levanta, toma um banho, troca a roupa, vai, come pra caramba e tal, e ainda vai lá fazer um novo filho. Aí os caras falam assim: Davi, não entendi. Os servos dele dizem assim: não entendi, você estava mal aí e tal, a criança morreu, parece que você ficou bem. E aí ele diz uma frase assim que eu acho sensacional, que
jogando assim para nossa linguagem hoje, né? Ele diz assim: cara, o que eu podia fazer antes dele morrer, eu fiz. Fui lá e fiz. Agora que ele morreu, não tem mais o que fazer. Boa. O que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer que às vezes a gente se preocupa com coisas que a gente não pode resolver. Ali no gráfico, ali a gente representa assim, ó, o círculo da preocupação. Dá para ver aí, não? Círculo da preocupação, olha o tamanho do círculo da preocupação e o círculo de influência. Círculo de influência é o círculo onde você pode fazer alguma coisa. Estou preocupado com a igreja, tem muita pouca gente, os jovens não estão indo, tal. Tá, o que você pode fazer a respeito disso? Cara, vou começar a trabalhar nos jovens. E vou chegar lá, vou falar o que eu sei, o que eu penso, vou tentar ajudar. Círculo de influência, certo? Agora, se você não pode influenciar, por exemplo, vamos pegar uma criança, para ficar mais evidente cara, o cara do teclado chegou, droga, vou ter que acelerar. Uma criança diz assim: minha filha, estou preocupada com os jovens, porque os jovens não estão. Ela não tem o que fazer, não tem o que ela possa fazer, ela não conhece esse universo, ela não tem o que fazer, então ela tem que se concentrar dentro da onde ela pode influenciar. Então você tem que diminuir o máximo o seu círculo de preocupação e aumentar o seu círculo de influência. Para você ser extraordinário, você precisa trabalhar onde você pode influenciar e não ficar divagando por preocupação. Estou preocupado porque a igreja é isso, porque a igreja... Você pode fazer alguma coisa lá? Então vai e faça. Não fica só preocupado. Não, estou preocupado. Cara, faça alguma coisa. Ajude a mudar essa realidade. Vai lá que o Jackson ali, ó. Arrisque. Pedro, naquele barquinho, com os demais discípulos. Vento para lá e para cá. E eis que vem Jesus andando por sobre as águas. Aleluia. Os outros discípulos que estavam lá pensaram: é um fantasma. Pedro também pensou. Aí eles escutam Jesus dizendo assim: ó, sou eu, ó fantasma. Gostei disso. Não vou ficar brincando a noite inteira aqui. Aí, cara, os caras falam: fantasma. Aí Jesus diz assim: ei, sou eu, filho. Fantasma, estão andando comigo aí um tempão e tal. Eu falei para vocês virem para o mar, vocês pensam que é fantasma? Pedro teve uma ousadia de falar assim: ó, se é tu mesmo, deixa eu ir até você. Eu fico pensando nos outros discípulos. Ai, que porra. Você viu Pedro, ó, quer ir lá. Mas é louco esse Pedro mesmo, é um mané. Imagina, e se for fantasma? Vai afundar, vai morrer. Mas Pedro se arriscou. E Pedro andou sobre as águas. E quando a gente fala de Pedro, geralmente dessa passagem, nós grifamos ou nós damos ênfase ao momento em que ele, no meio da caminhada, ele afunda. Mas a verdade é que ele arriscou andar sobre as águas. Ele saiu da zona de conforto dele, que era o barquinho. Ele tomou a atitude de sair daquele barquinho. E as demais pessoas não. Você lembra o nome? Eu nem lembro. A gente lembra o nome porque eram os apóstolos, né? Mas se não fossem os apóstolos, a gente nem saberia quem eram os caras que estavam no barco. Mas a gente saberia quem era Pedro, porque Pedro arriscou. E Pedro foi andando por sobre as águas. Pode passar, Titi. A maioria das pessoas que estavam naquele barco não arriscaram. Ficaram quietinhas. Pedro não. Pedro resolveu arriscar.
E eu não estou falando que ficar no barco é errado não, mas na minha opinião eu sou mais Pedro. Você já tá mesmo ali, rapaz, a água tá fazendo o vento e tal, um monte de coisa, vai se enfia aí, vai andar nesse troço aí, meu. Seja extraordinário. Quantas situações que Deus tem colocado na sua vida e você não tem se arriscado porque fica com medo. Você pensa que é o fantasma. Você pensa que é algo que não pode. Ah não, a palavra não era para mim essa palavra. E às vezes é Jesus aparecendo para você. E você está igual aos outros discípulos. Pessoas extraordinárias, elas fazem coisas que não é comum. Que a maioria não faz. Você quer ver uma história? Esther já tinha alcançado lá, passou na Record também. A Esther já tinha alcançado o posto de rainha. Ela era esposa do rei Artaxerxes. E chegou um momento em que o povo dela seria exterminado. E Mardoqueu, ou Mordecai, de acordo com a sua tradução da Bíblia, chega para ela e fala assim: mulher, é o seguinte, você precisa ir lá e falar para o rei não fazer isso. Mas havia uma regra: quem chegasse no rei sem ser convidado, poderia morrer. Quer dizer, automaticamente morreria, a não ser que o rei baixasse o cetro, que era uma ordem. O rei fala assim: não mata essa pessoa não. Mas na maioria das pessoas, se fizesse isso, poderia morrer. Por quê? Poderia matar o rei, poderia, enfim, era uma regra de segurança. E naquela época, você não pensa que a rainha, não é que nem hoje, né? Hoje você chega em casa, nós brincamos que tem as caixas, né? Às vezes você está lá na caixa do nada, quem é marido sabe que é isso, chega do trabalho e tal, está lá na caixa do nada, aí entra a mulher chutando a caixa, pá, isso que o que foi aquele cara assim, ai meu Deus, me deixa na caixa do nada, 10 minutos só, me deixa aqui. Não, eu quero saber como é que foi o seu trabalho. Tá, foi legal, foi bom, deixa eu na caixa aqui. E aí quando não é a mulher, é as filhas, né? As filhas chegam, agora é minha vez. Nós saímos do culto e a Mônica começa a falar. Aí depois tem a Gabi e agora tem a Radassa. E elas brigam para falar. Aí nós tivemos que fazer um esquema para não, sabe, tipo, primeiro um, primeiro outro, primeiro outro. E eu tenho que estar dirigindo e tenho que estar escutando. Se não escutar, ficam chateados. Aí de vez em quando a Mônica para, ela faz uma vírgula ali. Ela para, faz uma vírgula e aí a Gabi entra. Aí a Gabi entra, a Mônica, mas eu não terminei ainda. Ai, achei que você tinha terminado. Você, não terminei, deixa eu terminar. Aí a Mônica termina, e aí começa a Gabi. E a Gabi põe uma vírgula, quem começa? Aí, pai, a Gabi, não terminei ainda. A mulher fala pra caramba, né? Mas nessa época, não era assim. Pra rainha falar com o rei, ela não ficava direto com o rei. E ela teve que arriscar. A maioria das pessoas na posição de Esther ficariam na posição dela. Você já é rainha, tá tudo bem. Você tá indo lá no expert fazer o cabelo, tá tudo tranquilo, tá tudo pago, tudo maravilha. Fica aí, minha filha, vai ficar se arriscando pra quê? Vai se envolver com os jovens pra quê? Vai se envolver com os adolescentes pra quê? Pra ter dor de cabeça? Mas Esther, extraordinária, foi e fez o que a maioria não faria. Nós temos diversas histórias da Bíblia que nos mostram pessoas fazendo o que a maioria não fazia. Moisés, que é o filme novo aí, né? Não assisti? Alguém assistiu esse filme já? Não? Bom? Tudo bem, então vamos deixar os comentários para depois, então. Moisés é o seguinte, lá em Hebreus 11, 23, se eu não estou enganado, fala que Moisés deixa de ser servido como filho de Faraó para ser como os outros do povo dele, os hebreus. Por quê? Moisés foi, ele era um hebreu e tal, daí foi criado lá por Faraó, então resumindo a ópera aqui e tal, foi criado por Faraó, isso, aquilo, e aí lá numa circunstância, ele tem a oportunidade, ou ele fica lá como filho de Faraó e é tratado e servido como filho de Faraó, ou então ele sai e ele diz assim, não, vou sair fora, não vou ficar aqui.
Se meu povo sofre, eu também vou sofrer. A maioria das pessoas não fariam isso. É a contramão do mundo. Se você quer ser extraordinário, você precisa seguir a contramão. Nós temos histórias atuais. O próprio Mandela. Quantos aqui conhecem a história de Mandela? Cara, tem que estudar sobre esse cara aí, molecada. Porque o cara tem alguma coisa para ensinar sobre liderança. O cara ficou preso 27 anos. E quando ele sai, ele vira presidente do país dele. Ele era negro, né? E ele poderia ter feito o apartheid ao contrário, porque os caras tinham feito a separação quando os brancos estavam no poder, digamos assim. E ele agora negro, como presidente, poderia revidar a altura. E o que ele faz? Negativo, não quero isso. Não é isso. Porque daí eu estaria fazendo igual eles. Mas ele fez ao contrário. Ele semeou a paz. Ele foi na contramão do mundo. Extraordinário. Nós temos tantas histórias hoje, jovens, que vão na contramão e fazem as coisas acontecer de uma maneira extraordinária. Para que essas coisas aconteçam, você precisa de duas coisas que eu sempre falo: conhecer e praticar. Pessoas extraordinárias, elas não vêm para o culto, escutam tudo que foi falado e vão para casa e sua vida continua a mesma coisa. Elas não leem a Bíblia ou não leem um livro de conhecimento, alguma coisa que agrega, e a sua vida continua a mesma coisa. Mas ela pratica aquilo que ela aprendeu. Nós temos uma ideia, às vezes eu vejo, né, eu leio passagens bíblicas, e Deus fala alguma coisa para o cara vai lá e faz isso, aquilo, e daí um monte de coisa acontece. E a gente lê a história de Jonas. Lembra de Jonas? Foi engolido lá pela baleia não, pelo peixe grande e tal, porque ele estava fugindo de uma ordem de Deus. Deus falou assim, ó: vá para São José dos Pinhais pregar o evangelho. Jonas fala assim: São José dos Pinhais não, vou para Piraquara. No meio da viagem acontece um acidente lá, Beleriya, Guarará, cai nas cavas lá, um peixe grande engole ele e tal, e acontece um monte de coisa, porque ele não obedeceu à voz de Deus, porque ele não praticou aquilo que Deus ordenou. E talvez haja uma dificuldade em entender isso, mas a hora que a gente está ministrando aqui para a sua vida, a hora que Deus te trouxe aqui, e Deus está falando para você assim, ó: faça um 2015 extraordinário, e você não faz, você está descumprindo aquilo que Deus está ordenando para você, aquilo que Deus está te direcionando para fazer. O que nós esperamos de 2015 é um 2015 assim ou assado. A questão é: o que 2015 pode esperar de você? Como vai estar o Fabrício nesse 2015? Ele será o mesmo Fabrício de 2014? Ou será que ele vai mudar? Será que ele vai colocar em prática? Será que ele vai fazer acontecer? O Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo precisa de jovens extraordinários. Precisa de jovens que saiam da sua caixinha. Precisa de jovens que parem de pensar na caixinha, que pensem em projetos ousados. Como é que eu faço para conquistar um jovem para Jesus? Como é que eu faço para fazer o reino de Deus avançar? O que eu posso contribuir? O que Deus colocou em mim para que eu possa fazer o Evangelho se tornar comum no meio das pessoas em que eu vivo? Como eu faço para conquistar a minha escola para Jesus? Como eu faço para conquistar o meu trabalho, a minha casa para Jesus? Eu conheço algumas histórias e alguns exemplos que eu poderia dar aqui. Eu tento não dar exemplo aqui para não entregar as pessoas. Mas tem uma história que eu preciso compartilhar com vocês. Há muitas situações
E eu sei que o jovem enfrenta um monte de coisa. Que não é fácil. Problemas com pais, adolescente. Às vezes o pai, a mãe é injusto, a mãe faz umas coisas erradas, o pai faz umas coisas erradas, adolescente faz errado, enfim, uma série de coisas. Mas algumas histórias em peculiar, eu tenho uma história assim que eu gosto muito, mas que eu não posso comentar, mas um dia em nome de Jesus vou poder falar. Mas tem uma outra história que eu ouvi esses dias recentemente, de uma menina, que ela tinha problemas sérios com a sua mãe. Sua mãe fazia um monte de coisa errada, ela estava profundamente chateada com a sua mãe. A mãe dela não é crente. E essa menina foi para um retiro, participou no retiro conosco. E lá no retiro, Deus falou com ela, usou algumas pessoas para falar com ela. E o natural, o comum, é que adolescente, jovem, quando tem esse tipo de problema com a mãe ou com o pai, abandone, fala, cara, quero que se dane, não quero saber, não quero falar, não quero. Esse é o comum, vamos dizer assim, esse é o que a maioria faz, é os ordinários. Mas essa pessoa, essa menina teve uma atitude extraordinária. Ela chegou e conversou com a mãe dela. E quando ela conversou com a mãe dela, logo depois ela reportou um dos nossos líderes. E um dos nossos líderes veio falar comigo, me mostrou a mensagem. Eu chorei, porque eu falei, isso que é o evangelho. É isso que é o evangelho. A pessoa nem sabe que eu sei. É isso que é o evangelho acontecendo, velho. Uma menina que tinha tudo para falar assim, meu, que se dane, mãe, que se dane, não quero saber de você. E ela vai na contramão e fala, mãe, eu quero te ajudar. Se você quiser eu te ajudo, eu estou com você, eu te amo. Velho, isso é ser extraordinário. Ser extraordinário é você conseguir ajudar as pessoas que não merecem ajuda, muitas vezes no nosso julgamento. Deus, o evangelho, o reino precisa de jovens extraordinários. 2015 precisa que você tome uma postura de extraordinário. O comum é as pessoas irem para as baladas, se drogarem, fazerem um monte de coisa errada. O extraordinário é você não fazer isso e não ficar bancando de coitadinho. Eu não vou, porque tem gente que é assim, ele se posiciona como santo, mas daí fica tipo coitadinho. Não vou pra balada, não uso droga e tal, não sei o quê. Não, cara, eu não uso droga mesmo, velho, porque eu não preciso. E os caras falam, como assim? Como é que é isso aí? Fala, que tem Jesus, velho. É muito mais louco que isso. Você não tá ligado, o bagulho é louco, é frenético. Você incita a pessoa, você inspira a pessoa. Quando você é extraordinário, você inspira outras pessoas. Eu tenho isso pra minha vida. Às vezes os caras falam assim, você é pastor mesmo? Porque eu não quero ser o estereótipo de pastor que tem aí, gravatário. Não, velho, eu quero falar com o cara de igual para igual. E eu quero que o cara olhe para mim e fale assim, nossa, velho, que parada louca isso. Eu falei, é louco mesmo, cara. Servir a Jesus é muito louco. Vem com nós. Vem sentir a pressão. O evangelho de Jesus precisa de jovens extraordinários. 2015, o mundo está apontando para um 2015 catastrófico. O mundo está apontando, eu estava vendo uma reportagem, e as decisões e diretrizes que os municípios, que os estados estão tomando, é tudo corte, isso, é aquilo, tudo para, tipo, cara, o bicho está pegando e vamos tomar as decisões que são necessárias e tal. O mundo está dizendo que 2015 vai ser feio. E eu quero dizer para você que não existe melhor lugar para a gente brilhar
do que na escuridão. Esse é o nosso ano. Eu profetizo para a sua e para a minha vida. Esse é o nosso ano. Seremos jovens extraordinários para o Evangelho, para o reino de Deus e para esse mundo que está aí fora, precisando dessa mensagem, da boa nova, da boa e maravilhosa nova. Queria que você se levantasse do seu lugar. E eu queria orar com você. E dizer para você que se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te trouxe. Cada um. Não tem um que não esteja aqui hoje, que não seja que o Espírito Santo tenha trazido. A gente faz muitas vezes aqui para cumprir tabela, porque vem muito pouca gente, porque a galera vai viajar e tal. E eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero me preocupar com quem vai estar lá. Eu só quero ter uma certeza. Leve os extraordinários para lá. Independente do que você tem passado, independente do que você viveu ou do que você tem vivido, eu quero te dizer, há uma palavra de Deus para você. Se você está aqui, Deus te fez extraordinário. Assuma o seu papel, assuma o seu posicionamento. Defina, fala: eu quero ser extraordinário. Repita aí: eu quero ser extraordinário. Deus te fez assim, querido. Não se engane. Deus não faz coisa mais ou menos. Deus só faz coisa extraordinária. E Ele fez você para que a gente possa impactar esse mundo, para que a gente possa ganhar o mundo lá fora, para que a gente possa ganhar a nossa família. Feche seus olhos. Vou fazer uma oração. Você vai repetir comigo essa oração e depois a gente vai fazer uma outra oração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio no seu Evangelho. Eu acredito que o Senhor veio a este mundo, morreu por mim e ressuscitou. Senhor Jesus, eu quero ser extraordinário para impactar este mundo. Eu quero ser luz. Eu quero ser sal nessa terra. Eu quero ser seu instrumento. E eu quero agir de acordo com as suas vontades. Faz de mim extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Agora feche seus olhos. Nessa oração, eu quero que você abra o seu coração para Deus. Que você fale para Ele o que você espera dele em 2015. E que o Espírito Santo fale para você o que o Espírito Santo espera de você em 2015. 2015 não vai ser só mais um ano na sua vida. Vai ser um ano especial. Deus tem algo especial para você nesse ano. Mas a pergunta é: você tem algo especial para Ele esse ano? O que você vai fazer pelo reino dele em 2015? O que Deus pode esperar de você em 2015? Um jovem ordinário ou um jovem extraordinário? Sabe, queridos, eu não sei porquê, mas tenho sentido de falar isso. E Deus tem algum motivo, e eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que há um motivo. Talvez alguém que está aqui precisa saber disso. E eu tenho pensado, Deus tem colocado no meu coração um projeto. E
Eu até compartilhei isso com o Dendê. E há tempos eu venho pensando nisso, mas nunca amadureci a ideia e nunca visualizei como fazer isso. Mas eu quero abrir para você, para que você esteja orando, para que a gente possa realizar esse projeto juntos. Há muitos jovens nas baladas, há muitos jovens nos barzinhos. Enquanto vocês estão aqui, há milhares de jovens. Se a gente for agora ali na Ambiental, você vai ver jovem um monte. E eu tenho pensado que nós precisamos fazer alguma coisa para resgatar esses caras. Deus colocou em meu coração, eu creio que Deus colocou em meu coração um projeto para que a gente estivesse trabalhando, começando pelos músicos que estão nesses barzinhos. Eu vi muita gente dessa igreja que se desviou porque foi tocar no barzinho, daí foi tocando e acabou se perdendo. E outros eram discriminados, vamos dizer assim, pela própria igreja, porque a igreja não tem maturidade para lidar com isso. E às vezes olha o cara lá tocando e tal. E algum tempo atrás eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, os jovens que são músicos, que estão tocando lá fora, é o ganha-pão deles, eles não têm como. Eu não quero questionar se isso é certo ou se é errado, mas eu tenho uma certeza, eles precisam ser apacentados, eles precisam ser cuidados. E é uma tarefa difícil. E eu estava perguntando pro Dedê que tocou, e ele estava me falando que de cada 10 jovens músicos que tocam lá fora, 6 já pertenceram a igrejas. E eu vejo a igreja perdendo os jovens para essa linha, mas eu não vejo a igreja ganhando os jovens dessa linha. Então eu senti em meu coração a necessidade de fazer algo. E ainda é só um pensamento, nem chegou a ser um projeto, mas Deus está me tocando no coração para mim compartilhar isso com vocês. Eu não sei como fazer exatamente, mas tenho pensado em algo que a gente pudesse fazer para esses jovens, os caras que tocam. Tem muita gente que está tocando lá e não está totalmente perdido, só que ele não pode vir na igreja no sábado, não pode vir no domingo porque eles tocam, não pode vir na sexta porque eles tocam. E aí eu penso em fazer alguma coisa numa segunda-feira focado nesse público. E aí nós iríamos nesses barzinhos, prepararíamos flyers e entregaríamos para os músicos. Falar, ó cara, na segunda-feira nós temos um evento lá só para músico, para você que toca na noite, entregar para eles. E aí na segunda-feira a gente faria algo aqui especial para eles, focado nesses caras. Eu tenho certeza que tem muita gente lá que se perde porque está longe do rebanho. E eu conversando com o Dendê, ele estava me explicando que nesse mundo rola muita droga, rola muita prostituição, rola muita coisa errada. Se não tiver alguém para fortalecer esses caras, ou até mesmo para trazer esses caras para o evangelho, eles só vão. Eu quis compartilhar isso com você para que você esteja orando nesse respeito. E se o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, venha falar comigo e fala, Fabrício, eu quero trabalhar nesse projeto. Eu sinto arder no meu coração, eu quero trabalhar nesse projeto. Eu não sei como a gente vai fazer, não sei de onde a gente vai alocar recursos para isso, nem o que exatamente o Espírito Santo vai nos direcionar a fazer. Mas eu sei que Deus vai fazer algo. Mas desde já eu quero dizer para você, ore a respeito disso. Amém? Feche seus olhos. Vou fazer uma oração aqui. E já finalizando, quero te agradecer pela sua presença. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que seja um 2015 extraordinário. E que Deus possa estar te abençoando. Amém? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor ministrou
em nossos corações. Que o Senhor nos ensine a cada dia, Senhor, a sermos extraordinários. Que possamos fazer além daquilo que nos é pedido, além daquilo que nos é ordenado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo olhe para cada jovem, cada adolescente, cada um que está aqui nessa noite, cada um que o Teu Espírito Santo trouxe, Senhor, e que nele possa nascer algo extraordinário para fazer a Sua boa obra, para que possamos impactar o nosso bairro, para que possamos impactar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos sermos só mais um. Queremos ser diferentes, queremos fazer aquilo que as pessoas vão olhar e dizer: mas o que está acontecendo nessa igreja? Jovens chegarão aqui e se arrependerão, se jogarão aos Teus pés, Senhor, que o Senhor fará de nós jovens extraordinários, levando a boa nova do Evangelho extraordinário. Em nome de Jesus eu peço a Sua bênção sobre a vida de cada jovem que aqui está, sobre a vida de cada adolescente, que ele possa ir para casa em paz e em segurança, e que Teu Espírito Santo nos ajude a serem extraordinários em seus trabalhos, em suas faculdades, nos seus colégios e principalmente em suas famílias. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos, certo da vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.